Para a gente estar trabalhando com Firebase, a gente precisa criar lá no nosso Firebase o banco de dados. Então, vai ser criado no nome do projeto que a gente criou, mais o pseudocódigo que a Google coloca. E dentro dele, a gente cria as árvores. Eu vou recriar essa árvore aqui para mostrar para vocês. Então, ele vem dessa forma, como null. Eu clico no maisinho, ele me dá a opção de criar a primeira árvore. Eu clico como React. Só que em vez de eu colocar o valor aqui, eu quero uma sub-árvore. Então, ele cria um novo ponto de conexão dentro dessa árvore. E aqui vai se chamar speed. E aqui sim vai ter um valor aqui diferenciado. Pronto, ele já criou uma árvore para mim. Essa aqui é a minha árvore raiz, e a partir da minha árvore raiz eu acesso todas as outras árvores que tiver nessa árvore raiz e suas sub-árvores raízes. Eu não vou entrar em detalhe de como funciona NoSQL. Aí você pega cursos aí por fora aí para entender o que é um banco de dados NoSQL, no SQL. Beleza. Uma vez estando configurado o nosso banco de dados, a gente agora vai setar um estado. Esse estado é um objeto JSON. Ele tem um objeto aqui dentro. Então vou deixar esse objeto setado dessa forma. Vale ressaltar que o ECMAScript 6 ele parece com qualquer outra classe, principalmente com C#. Ele parece bastante com C#, mudando algumas coisas. Mas os imports aqui são as classes que estão por fora, que eu quero usar todas as funções dessa classe. Então, uma classe que extende outra classe, né, sobrecarga aí. E eu tenho um método constructor e eu tenho um método render. Aqui para fora de render eu crio as minhas funções, sejam elas de evento ou não. Em render, dentro de render return, eu coloco, só que esse return ele pode estar dentro de if else também. É como se fosse o return de uma função mesmo. E dentro de return eu vou criando as minhas pseudo tags HTML para ele estar mostrando no momento em que essa classe foi instanciada. App é o main do React. Então tudo começa em app. O interessante é que o estado é um objeto JSON. Então tudo que eu quero ver na tela, tudo que eu quero mostrar na tela para o usuário, eu vou instanciar dentro de return. E esse return, ele aceita um objeto Py, ou seja, tem que ter uma div aqui, um objeto básico para ser retornado, e tudo tem que estar dentro desse objeto básico. Se eu colocar mais um objeto div aqui dentro, vai dar um erro de compilação. Para mim acessar o estado, ou qualquer outra função por fora, que seja executada e que não seja visual para o usuário, eu coloco chaves. E aqui eu consigo acessar tanto os métodos quanto o que tem dentro do estado. Então, dis.state.speed. Ele vai ler o que tem dentro da variável speed que foi criado no constructor. Então, se eu vier aqui, der um yarn start, é para ele mostrar para a gente 10 na tela dentro de uma div. É só aguardar ele abrir o site.
O React ele tem algumas funções padrões que a gente pode ir usando. E agora, já usando o Firebase em si, a gente vai conectar com o nosso banco. Então, existe a configuração que a gente colocou no index, e essa configuração será usada internamente pelo React para fazer a conexão com o nosso banco. Existe essa função que é o componente didMount. Componente didMount, ela vai ser executada depois que o React renderizar tudo que ele precisar renderizar de HTML. E aqui dentro eu vou construir uma referência para o Firebase. Então, o Firebase, ele existe uma referência para o banco de dados. No banco de dados, a gente pega a referência desse banco e a gente quer o filho dessa referência. O filho dessa referência, no nosso caso lá, é React. Então, quem é o database do Firebase é justamente o nome que foi criado com o seu pseudocódigo aqui na frente, que a Google criou, que é o nome do nosso projeto. Essa é a referência do nosso banco de dados. Da referência a gente tem o primeiro filho. E do filho a gente quer o filho, que é a referência do nosso banco de dados. Então a gente acessou o primeiro nó. E agora a gente quer o nó speed. Isso aqui é só para ficar didático para vocês, mas eu quero o filho dessa nossa referência, que no caso é React. E lá, aqui vai ser speed. O que acontece? Ao ser executada essa função, todos esses caras aqui eles serão executados. Então, vai procurar essa referência e essa referência. O React funciona com estados, então eu tenho que dizer para ele o que eu quero fazer com essa referência. Eu quero, no caso, fazer uma consulta on, uma leitura no banco de dados. Existe uma nomenclatura para essas funções que são executadas no Firebase. Eu mostro para vocês no próximo vídeo. Mas o on serve para mim fazer uma leitura dessa referência. Então eu quero o valor. Esse valor será jogado nessa variável snap. Quando ele for jogado nessa variável snap, nós vamos pegar, vamos setar o estado. O estado speed com o valor do snap quando ele fizer a leitura. Com setState, a gente está mudando o valor do estado com o valor que veio do nosso Firebase quando ele fez a leitura. Se a gente for no nosso site, a gente vai ver que ele mudou para 20. Se a gente atualizar, a gente vai ver que ele é 10 e ele atualiza para 20. Ele é 10 e atualiza para 20, que é justamente a execução do método on.